A literatura nórdica antiga está repleta de últimas resistências famosas, palavras audaciosas, canções de morte e desafios. Quando os homens morriam em batalha, acreditava-se que Odin, deus supremo da cultura nórdica, reunia os mortos mais poderosos selecionados do campo de batalha. O salão mítico de Odin, chamado de Valhalla, era o paraíso dos guerreiros escolhidos. A gloriosa atitude dos vikings em relação à morte foi a chave para o seu sucesso nos campos de batalha. Essa mentalidade fatal permitiu aos guerreiros nórdicos uma vantagem psicológica que os permitia lutar sem medo. E a história de hoje é sobre o paraíso dos guerreiros nórdicos, a famosa Valhalla. Na mitologia nórdica, os guerreiros vikings sonhavam com o privilégio de entrarem pelos portões de Valhalla após a morte. Entretanto, nem todos chegavam lá. De acordo com a mitologia viking, quando um guerreiro caía no campo de batalha, ele era saudado por uma valquíria, que era uma figura feminina sobrenatural. Acreditava-se que as valquírias protegiam alguns guerreiros, guiando as pontas de lanças e as flechas aos corpos dos adversários. Na mentalidade viking, as batalhas não eram determinadas por proezas militares, mas por intermédio dessas mulheres fatídicas. As míticas valquírias levavam os heróis mortos do campo de batalha ao magnífico salão de Odin. Construído com armas e armaduras, Valhalla era a terra prometida de um guerreiro viking. A Edda Poética, que é uma coleção de mitos e histórias heróicas escritas na Islândia do século XIII, retrata a construção dramática de Valhalla. O edifício tem hastes de lanças como vigas, é coberto com escudos e as cotas de malhas ficam espalhadas pelos bancos. Segundo a mitologia nórdica, tudo começou com a árvore Yggdrasil, considerada a árvore da vida. Além disso, há dois grupos de deuses, os Aesir, que são associados ao caos e à guerra, esses vivem em Asgard, e os Vanir, que são associados à natureza e à fertilidade. Porém, esses vivem em Vanaheim, e Valhalla seria um gigantesco salão majestoso localizado em Asgard, reino governado por Odin, o deus nórdico mais poderoso. De acordo com a mitologia nórdica, Valhalla significa Sala dos Mortos, e como já foi dito, está localizada em Asgard. Em suma, Valhalla é um palácio majestoso e gigantesco, com cerca de 540 portas tão grandes que cabem cerca de 800 homens caminhando a par. Além disso, as paredes são formadas por espadas, o teto é coberto de escudos dourados e no lugar de vigas estão lanças, e os assentos são recobertos por armaduras, e seus enormes portões dourados são guardados por lobos enquanto águias sobrevoam a entrada. Ademais, é o local da morada dos deuses Aesir, habitado pelos heróis mortos que são levados pelas valquírias, ou seja, os guerreiros mais nobres e destemidos, mortos em batalha, são escolhidos por Odin para serem levados até Valhalla, onde aperfeiçoarão suas técnicas de batalha para lutarem no Ragnarok, o fim do mundo e sua ressurreição. Dessa forma, os guerreiros mortos de Odin passam o dia aprimorando suas habilidades de batalha, e para isso, lutam entre si. Então, ao anoitecer, todos os ferimentos são curados e a saúde restaurada, assim como aqueles que são mortos durante o dia voltam à vida. Por fim, um grande banquete é oferecido, onde eles se fartam com a carne do javali Saerinir, que volta à vida sempre que abatido, e como bebida, eles desfrutam do hidromel proveniente da cabra Heidrun. Portanto, os guerreiros que habitavam Valhalla desfrutavam de um suprimento infinito de comida e bebida, onde são servidos pelas belas valquírias.
Assim, Valhalla era o destino pós-morte desejado por todos os guerreiros vikings. No entanto, nem todos eram considerados dignos para viajarem até a Sala dos Mortos. De acordo com a mitologia nórdica, apenas os escolhidos por Odin podiam ser levados até Valhalla pelas Valquírias, pois ser escolhido era a recompensa que o guerreiro recebia por sua intrepidez, valentia e coragem. Dessa forma, Odin escolhe os guerreiros que melhor servirá no dia da batalha final do Ragnarok, sendo que, predominante, ele escolhe por guerreiros de elite, nobres e destemidos, especialmente heróis e governantes. Enfim, ao chegarem aos portões de Valhalla, os guerreiros eram recebidos por Bragi, o deus da poesia, que lhes oferecia uma taça de hidromel. Ademais, durante os banquetes, Bragi contava as histórias dos deuses, assim como a origem dos escaldos. Para aqueles que não são escolhidos por Odin para viver em Valhalla, restavam 2 destinos após a morte. O primeiro era o Campo do Anfitrião, ou o Campo do Exército, que era um belo prado governado pela deusa do amor, beleza e fertilidade Freya. Ademais, dentro do Campo do Anfitrião, há um salão chamado Sessrunir, onde a deusa Freya recebe os guerreiros mortos em batalha. Entretanto, para aqueles guerreiros menos sortudos, o destino é Hel, que, de acordo com a mitologia nórdica, é uma espécie de inferno governado pela deusa dos mortos, Hela. Enfim, é um mundo onde todos os espectros daqueles que morreram sem glória ficam amontoados todos juntos. Como já dissemos, os guerreiros que vivem em Valhalla não ficarão lá para sempre, pois chegará o dia em que Heimdall, o guardião da ponte Bifrost, que é um arco-íris que liga Asgard ao mundo dos homens, tocará a sua trompa de batalha anunciando o Ragnarok. Em suma, segundo a mitologia nórdica, no dia de Ragnarok, as portas de Valhalla se abrirão e todos os guerreiros vão sair para sua última batalha. Então, ao lado dos deuses, lutarão contra as forças maléficas que irão destruir o mundo dos homens e dos deuses. E da grande batalha, apenas um casal de humanos conseguirá sobreviver, pois ficarão escondidos na Árvore da Vida Yggdrasil, além de alguns deuses que vão reconstruir o novo mundo. Como nem todos os guerreiros vikings tinham a permissão para entrar no mítico Valhalla, alguns poemas nórdicos antigos descrevem heróis que se acreditava terem sido agraciados com tal honra. E entre os guerreiros mais lendários de Valhalla estava Ragnar Lothbrok, um herói viking dinamarquês do século IX, cujas façanhas enchem as páginas das crônicas nórdicas. Embora os historiadores não possam ter certeza se Ragnar existiu como um homem real, ou foi criado a partir de décadas de mitologia. Ele é celebrado por sua bravata, mesmo em face de uma morte agonizante. No poema do século XII, A Canção da Morte de Ragnar Lothbrok, os leitores aprendem sobre o destino heróico deste viking. Ragnar pretendia navegar para a Inglaterra e jurou que a conquistaria com apenas 2 navios. Depois de algumas vitórias em toda a ilha, ele foi capturado pelo rei da Nortúmbria. O rei jogou Ragnar em uma cova cheia de cobras, esperando que ele sofresse uma morte lenta e dolorosa. Neste momento, do que parecia ser uma derrota inevitável, Ragnar compôs uma canção de morte sobre como o Valhalla aguardava a sua chegada. Seu verso final termina com a declaração: "Rindo devo morrer". Essas passagens mostram como a mitologia atribuiu uma mentalidade destemida aos guerreiros vikings. A escolha não era entre viver e morrer, mas sim entre morrer bem ou mal, no dia em que você terá que morrer de qualquer forma. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se sim, deixe sua opinião, like e inscrição para não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Obrigado.